Que a paz do nosso Deus reine sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa aí o seu like e o seu joinha, porque você deixando o seu joinha, o YouTube vai compartilhar com outras pessoas. Caso você queira, faça os seus comentários, deixe o seu nome para a oração e também compartilhe com outras pessoas. Então vamos à palavra de Deus. Diz o seguinte, 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, Deus nos deu esse grande privilégio. E que privilégio? O privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E, de repente, tem pessoas que vão dizer assim, pastor, mas todo mundo não é filho de Deus? Segundo as Sagradas Escrituras, o próprio apóstolo João, lá no Evangelho, diz o seguinte, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ou seja, os filhos de Deus são aqueles que se renderam ao Senhor Jesus, que entregaram sua vida para Cristo. Os filhos de Deus são aqueles que foram batizados nas águas, morreram para o mundo e vivem para Deus. Ou seja, os filhos de Deus são aqueles que andam na vontade do Pai Celeste, que é quem? Que é Deus. Então, nós devemos analisar o nosso comportamento, a nossa conduta, a forma que dirigimos a nossa vida, porque é isso que vai mostrar se de fato e de verdade nós somos filhos de Deus. E outra coisa, ainda no final do versículo 1 diz o seguinte, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Esse mundo aqui que não conhece os filhos de Deus, são as pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. São pessoas que vivem do jeito que elas querem. E essas pessoas, elas nos estranham. De repente, elas até mesmo zombam da nossa fé. Por quê? Porque não estão no mesmo espírito, na mesma crença que a gente. Então, de repente, até mesmo você diz assim,
Sabe, pastor, eu procuro obedecer a palavra. Eu não sou perfeito, mas procuro obedecer a palavra. Fazer aquilo que agrada a Deus. Mas só que tem uma pessoa no meu trabalho, no meu serviço, na minha vizinhança, ou de repente na sua família, e você diz, essas pessoas, elas não me compreendem, não compreendem a minha maneira de viver, porque essas pessoas não conhecem a Deus, não conhecem ao Senhor. Agora, você vai ver, se de repente uma dessas pessoas, mais para frente elas se converterem a Deus, elas se tornarem filhas de Deus, filhos de Deus, entregarem a sua vida para Jesus e morrer para o mundo, essas pessoas vão passar a te compreender. E continuando a leitura, versículo 2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, aqui João, ele está falando a respeito do corpo glorificado, do corpo incorruptível. E você sabe que quando o Senhor Jesus voltar, quando a trombeta for tocada, aqueles que já morreram em Cristo, e até mesmo os que estiverem vivos fisicamente, na volta de Jesus, vão ganhar um novo corpo. É disso que João está falando aqui no versículo 2. E versículo 3 diz o seguinte: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, aqueles que têm esperança de viver eternamente, de andar com Cristo, de ganhar um novo corpo, essas pessoas, elas vão que se purificar, assim como Jesus ele é puro. Então essas pessoas, ou seja, somos nós, a Igreja de Cristo, nós vamos nos esforçar para vivermos de acordo com a vontade do nosso Deus. Vou te dar um exemplo para você entender isso. Você vai, limpa a sua casa, ela fica limpa. Mas só que com o passar do dia, a sua casa vai o quê? Vai sujando. E você vai limpar ela novamente para manter a casa o quê? Limpa. Então, é uma limpeza constante na sua casa que deve ser realizada, e assim é a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui, nós fomos libertos, nós fomos tocados, alcançados pelo poder de Deus, só que uma vez ou outra sempre vai vir o que, vamos dizer assim, aquela sujeirinha, sabe? Lembra que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse que nós devemos pedir perdão pelas nossas ofensas a Deus, como nós temos perdoados aquele que nos ofendem, porque Deus, porque Jesus sabe que enquanto estivermos aqui nessa terra,
nesse corpo, então corre o risco de sermos o que? Corrompidos. Então, constantemente, nós devemos analisar a nossa vida espiritual, fazer aquela faxina, aquela limpeza, nos afastando daquilo que desagrada a Deus. Porque você sabe que o diabo não vai ficar de braços cruzados vendo você servir a Deus. O mundo não vai ficar feliz vendo você no caminho certo. Então, tanto o mundo quanto o diabo e até a nossa própria carne, o nosso eu, vão querer nos tirar do caminho de Deus. Então, por esse motivo, nós não podemos relaxar na nossa vida espiritual. De repente, vem aquela sujeirinha, sabe? De repente você diz, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo que não agrada a Deus, então você deve se purificar, se lavar. Você não pode deixar a sujeira tomar conta, sabe? Esse que é o problema. É quando a pessoa ela deixa de se purificar, quando a pessoa ela não analisa mais a vida dela, quando a pessoa de repente ela já não se afasta mais daquilo que desagrada ao Senhor, ela deixa os maus olhos entrarem nela. Ela até de certa forma foi limpa por um tempo, mas depois ela começa a se acomodar. Aí ela não se purifica, não se limpa e ela deixa a sujeira o quê? Tomar conta da vida dela. Lembrando do exemplo da casa. Você não vai deixar a sujeira tomar conta da sua casa, da onde você mora, mas você vai manter limpo constantemente. E assim é a nossa vida espiritual. Então o problema não é quando vem ali o erro, quando vem ali aquela sujeira, mas o problema é quando a pessoa deixa a sujeira tomar conta ao invés de mandar embora, de limpar. Então é aí aonde começa o problema. Então aqueles que têm esperança na salvação, na vida eterna, eles vão constantemente se limpar, se purificar, se manter longe de coisas que desagradam ao Pai. E continuando a leitura da palavra, 4, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Ou seja, está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele se manifestou, ou seja, ele veio, ele padeceu por mim, por você, ele sofreu, ele apanhou, ele foi cuspido, foi blasfemado, colocaram nosso Senhor em uma cruz e ele teve as suas mãos, os seus pés feridos. E tudo isso que Jesus ele passou foi para nos tirar do quê? Da vida de pecado, de iniquidade. E é aí aonde de repente tem pessoas que vão dizer assim, mas se Jesus pagou um preço, por que a humanidade, por que tem pessoas que elas vivem uma vida de pecado, de iniquidade?
Porque a pessoa, de repente, ela vive no alcoolismo, a pessoa vive nas drogas, com uma vida miserável, porque a pessoa ainda não entregou a vida dela para quem? Para Jesus. Entenda que Jesus já fez a parte dele, já deu a sua vida por nós. Agora, cabe a mim e a você fazermos a nossa parte. E quando o ser humano entrega a sua vida para Jesus, se rende a Cristo, essa pessoa é liberta do pecado, é liberta da iniquidade, é liberta das garras de Satanás. E continuando, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Então, todo aquele que permanece nele, ou seja, permanece no Senhor Jesus, não vive pecando. Entenda que pecar é uma coisa. Agora, a pessoa viver na prática do pecado, ela se lançar ao pecado, é outra coisa. E eu costumo dizer que o maior desafio do homem, da mulher, de Deus, do cristão, sabe? Não é quando a pessoa, no primeiro momento, ela entrega a vida para Jesus. Ainda que digam, poxa, mas fulano parecia que ele não ia se converter, que ele não ia para a igreja, que ele não ia se batizar. E essa pessoa se batiza, essa pessoa, de certa forma, ela entrega a vida para Cristo, mas não é esse o maior desafio. Mas o nosso maior desafio, sabe qual que é? É permanecer nele, ou seja, permanecer em Cristo. E para permanecer em Cristo, lembrando a pessoa, ela deve se purificar. Lembrando do exemplo da limpeza da casa. E quando a pessoa permanece em Cristo, como nós vimos aqui, ela não vai viver pecando, ou seja, não vai viver se lançando ao pecado, praticando ao pecado, mas a pessoa vai se esforçar para permanecer na porta estreita, que leva à vida, que leva à salvação. E lê comigo o finalzinho do verso 6 de novo, ó. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Então a pessoa que ela vive na prática do pecado, embora ela possa estar na igreja, ela possa estar cultuando, aparentemente parece uma pessoa de Deus, mas se ela dirige, se ela guia a vida dela de uma maneira que não agrada a Deus, essa pessoa não conheceu a Cristo, não conhece ao Senhor, sabe? Ela não se aprofundou nas coisas de Deus. Então, o que mostra para mim, para você, se a gente conhece a Cristo,
Se a gente conhece a Deus, justamente, é o nosso comportamento, são os nossos frutos, as nossas ações, a forma, a maneira a qual vivemos. Porque se a gente conhece a Deus, se conhecemos a Cristo, nós vamos andar como Cristo andou. Lembrando, não somos perfeitos, mas há uma diferença entre a pessoa se esforçar para viver no centro da vontade de Deus, se esquivar do pecado, e há uma diferença entre aquela outra pessoa que ela se lança ao pecado e não está nem aí para as coisas de Deus. Então, isso mostra para mim, para você, que não basta apenas estarmos na igreja, apenas ler a Bíblia, meditar na palavra, mas nós devemos conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus. Se de repente você diz, mas eu já conheço. Então a cada dia nós devemos conhecer mais e mais. A cada dia eu procuro conhecer mais e mais do Senhor Jesus. Por esse motivo é importante a leitura e a meditação da palavra de Deus e a oração, sabe? O Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E à medida que a gente lê, que a gente medita na palavra, nós vamos conhecendo esse Deus mais e mais. Vamos conhecendo Jesus mais e mais. E orando para que o Espírito de Deus esteja nas nossas vidas, para que o Espírito abra o nosso entendimento, nós vamos compreendendo a palavra e vamos nos aprofundando mais e mais no conhecimento desse Deus. Entenda, uma coisa é você dizer assim, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Isso é uma coisa. Não significa que você conhece a Deus, que você conhece a Cristo. Agora, outra coisa é você não apenas conhecer os textos bíblicos, não apenas conhecer as sagradas escrituras, mas você conhecer o próprio Deus, ter uma experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus, essa pessoa vai passar a se purificar e não vai viver no pecado, na iniquidade, mas vai dirigir a sua vida da forma, da maneira que agrade a quem? A Deus. E lembrando, a pessoa que ela está conhecendo ao Senhor, ela lê a palavra, sabe? Ela está começando a ter uma experiência com Cristo, ela não pode deixar a vaidade tomar conta, mas como nós vimos aqui, ela deve se purificar, ou seja, manter aquela limpeza constante na vida espiritual, para assim permanecer em quem? Em Cristo. Amém? Então, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, glorificamos e exaltamos o teu nome. Tu és bom, tu és lindo, tu és bonito, tu és formoso, Pai. Nos humilhamos perante ti, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o nosso amor, a nossa paixão, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, o motivo do nosso cântico, do nosso louvor é o Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou seu Filho amado para dar a vida por nós, para cravar
na cruz os nossos pecados, iniquidades, e é por esse motivo que temos essa oportunidade de sermos reconciliados contigo, Senhor. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Meu Deus, derrama da tua presença, do teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas e que a cada dia possamos conhecer mais e mais do Senhor. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que me acompanha nesse momento. Alcança a vida dela, toca na vida dela, abra o coração dela, o entendimento dela, e que ela possa compreender da tua palavra de fato e de verdade, que esta pessoa, ela venha ser, meu Deus, seu filho, para honra, para a glória e louvor de Cristo, meu Deus, que essa pessoa venha ser selada, venha ser batizada com teu Espírito Santo, ó Santo de Israel, Deus maravilhoso, Deus querido, te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, para honra, para a glória e louvor de Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, paz.